Olá pessoal, sejam bem-vindas aqui ao canal, este nosso canal que é dedicado a você que não é profissional da área da saúde, a você que tem curiosidades, a você que tem preocupações, que gosta de saber a respeito de nutrição, a respeito de alimentação, saúde e qualidade de vida. Se você não está inscrita aqui no canal, se inscreva, eu vou deixar o link aqui abaixo. Marque as notificações para receber vídeos atualizados e ao final compartilhe o vídeo com a sua família, com as suas amigas, dando continuidade à série de vídeos que eu me comprometi com vocês a fazer. Eu vou falar hoje especificamente sobre a dieta low carb e diabetes. Qual a relação? Quem tem diabetes, quem tem pré-diabetes, pode ou não pode fazer uso desta ferramenta, desta estratégia, seja diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, vamos falar sobre isso, vamos desmistificar de uma vez por todas esse assunto. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. A dieta low carb, pessoal, também chamada, e conhecida por várias pessoas como dieta de baixo carboidrato, se fundamenta na redução das quantidades de carboidrato que nós consumimos. O diabetes tipo 2, que é o que eu vou me referir aqui especificamente, ele acontece por uma resistência à ação da insulina nos órgãos periféricos, o que acontece como uma consequência de múltiplos fatores que estão envolvidos, como, por exemplo, o excesso de peso, o sedentarismo e a má alimentação, obviamente. Há muito tempo atrás existia um conceito que dizia que a quantidade de carboidratos ideal para se consumir durante o dia seria acima de 130 gramas de carboidrato. Esse conceito era baseado na antiga pirâmide alimentar. Mas, pessoal, não falo em 130 gramas aqui com relação à gramagem dos alimentos. Eram 130 gramas de carboidrato. Pois bem, naquela época não se consumia esse excesso, não tínhamos essa oferta de alimentos processados, de alimentos industrializados, que é o padrão da alimentação ocidental atualmente, infelizmente. E nem era assustador a quantidade de pessoas acometidas pelo diabetes. Este conceito low carb, ele preconiza o quê? O consumo de carboidratos menor do que 130 gramas, ou seja, menos do que aquele anterior. É você consumir nas refeições carboidratos que não são esses processados, que não são esses ultraprocessados. É escolhê-los, além da qualidade deles, escolhê-los também e saber aplicar as quantidades necessárias. Como também a low carb não significa que você irá exagerar no seu consumo de proteínas, de gorduras, que não terão aquele valor nutricional. Mas se tratando de diabetes, a grande dúvida recorrente é: diabético pode fazer uso da low carb? Olha, pessoal, sim. A estratégia nutricional low carb é a mais indicada para quem tem tanto está na pré-diabetes como já para aquela pessoa que tem o diabetes tipo 2.
É uma estratégia, pessoal, para toda a vida, não é uma modinha, não é para ser feita em um determinado período. É uma estratégia para aquelas pessoas que já têm o diabetes ou aquelas pessoas que querem evitar doenças crônicas, por pessoas que buscam uma alimentação saudável, uma qualidade de vida e saúde. Já que os alimentos ricos em carboidratos refinados, eles levam a um aumento do índice glicêmico, eles levam às desordens metabólicas e eles, no caso do diabetes, potencializam este quadro clínico. Uma dúvida aqui que também é muito recorrente. As pessoas perguntam: se usa low carb, se faz low carb para perder peso, Nutri? Pois bem, gente, os efeitos metabólicos da low carb resultam numa redução da insulina que é liberada, que promove um aumento da circulação dos ácidos graxos livres do tecido adiposo, daquela nossa reserva de energia, na nossa reserva de gordura. Já me referi anteriormente aqui ao tecido adiposo. E que, por sua vez, vão ser utilizados no que nós chamamos de oxidação, de produção de corpos cetônicos no fígado. Eu não vou entrar nessa questão aqui, para posteriormente serem usados pelos tecidos do nosso corpo, os tecidos dos nossos órgãos, como fonte energética num curto período de tempo. Esse processo acaba por estimular o nosso organismo a maximizar essa oxidação de gordura, a aumentar o nosso gasto energético, culminando assim, obviamente, na perda de peso. Low carb se usa essa estratégia para perda de peso? A resposta é sim. Mas continuando por aqui. A low carb, como eu falei inicialmente, é um estilo de vida saudável. Low carb, pessoal, não é dieta, é uma estratégia alimentar. E é um nutricionista profissional indicado para adequar, para planejar qual o melhor modelo de low carb se adapta ao seu caso específico. Mas vamos falar aqui então na low carb no diabetes. A low carb é uma ferramenta no tratamento do diabetes. Com a estratégia low carb, nós conseguimos fazer uma reversão e até mesmo uma remissão do diabetes tipo 2. Sim, é possível reverter o diabetes tipo 2 usando essa estratégia chamada low carb. É preciso fazer, quem tem diabetes sabe disso, é necessário, é preciso que nós façamos um monitoramento da concentração de glicose no sangue. E isso pode ser feito através de vários exames, como, por exemplo, a glicose em jejum, a hemoglobina glicada. Temos outros, obviamente, temos outros, e todos eles formam um conjunto de exames que comumente nós pedimos ao nosso paciente. A estratégia low carb comprovadamente diminui a resistência à insulina, que é característica do diabetes, bem como também diminui o nível deste exame que eu falei para vocês, acabei de me referir, o exame da hemoglobina glicada, que é aquele exame que você faz, que o seu médico ou o seu nutricionista pedem, que comprova
vamos dizer, comprova, entre aspas, quantas anda a sua glicemia nos últimos 3 meses. Não é só a glicemia em jejum, pessoal. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório com uma glicemia altíssima, né? E descontrolada. E revendo, né, exames anteriores, nós vemos mesmo como ela vem sendo descontrolada. E as pessoas, é muito comum dizerem para nós, mas Nutri, eu não como nada de açúcar, eu não como doce, eu não como produtos industrializados. E esse exame, pessoal, da hemoglobina glicada nos dá, de fato, o resultado. Por quê? Porque ele nos dá a glicemia deste paciente nos últimos 3 meses. Não tem como mascarar o resultado. Como eu estou falando, outro benefício da low carb, ela melhora os quadros inflamatórios das células. Os estudos demonstram que melhora inclusive o perfil lipídico, particularmente melhora os níveis de triglicerídeos, de HDL no sangue das pessoas com diabetes tipo 2. Melhora o funcionamento do intestino, ajuda, como eu falei, favorece a perda de peso, combate a retenção de líquidos, ajuda no aumento da massa muscular, enfim, só benefícios. A alimentação, pessoal, baseada nessa redução de carboidratos, promove até mesmo a remissão do diabetes. Para alguns de vocês, isso pode parecer novidade. Mas assim, no caso do diabetes, nós não temos que pensar somente na glicose, no açúcar. Nós temos também que pensar na farinha de trigo, nós temos que pensar também no amido de milho, e nós sabemos também que grande parte desses produtos alimentícios encontram açúcar na sua composição. Esse açúcar se encontra escondido, é preciso saber identificar, e o nutricionista te orienta a respeito, porque geralmente esse açúcar está na forma de adoçantes, que são derivados de açúcar. Mas esse vai ser um assunto para outro vídeo, onde eu vou falar nesse açúcar escondido nos produtos industrializados, nos produtos processados. Pois bem, dando continuidade aqui, o paciente diabético tem problemas com o açúcar elevado no sangue, isso é fato, e ficar só se enchendo de remédios para que ele continue a comer o açúcar, o que vai acontecer? Ele vai continuar doente. Esses medicamentos têm efeitos colaterais. Esses medicamentos não são a solução. É muito mais fácil que você saiba contar a quantidade de açúcar, que você saiba escolher os carboidratos, que você saiba quantificar esses carboidratos nas suas refeições, do que ficar refém de medicamentos, né, pessoal? Mas algumas pessoas devem estar pensando, porque já ouviram falar, sim, mas o açúcar é importante, o açúcar é fundamental, Nutri. O nosso cérebro, por exemplo, precisa de glicose. E a low carb não prejudica isso? Pessoal, aí é preciso entender de bioquímica e saber que o nosso corpo tem uma capacidade de produzir glicose a partir de gorduras, a partir de proteínas.
E outra coisa, pessoal, quando eu falar em proteínas aqui, eu me refiro aos aminoácidos. Então, assim, esse processo que nós chamamos de gliconeogênese vai fornecer essa glicose para o nosso cérebro. O nosso corpo consegue transformar outras fontes sem ser a de carboidrato em glicose. Então não tem problema, obviamente, se feita e conduzida e acompanhada por um profissional, né? Para completar o tratamento, na verdade, assim, o nutricionista é o principal, eu arrisco a dizer, é o principal profissional que você precisa. É um risco você, por conta própria, resolver usar determinado modelo de low carb. Você não sabe, pessoal, não é só não como mais carboidrato. Você precisa, por exemplo, aumentar a sua quantidade, a sua ingesta de fibras, né? Usando alimentos integrais, você aumenta sim a sua proteína ou a gordura, mas aí cada caso é super específico e é o nutricionista quem vai fazer essa prescrição, esse planejamento alimentar. Eu sempre digo, pessoal, não arrisquem a sua saúde. E nas minhas redes sociais eu recebi uma pergunta de uma amiga estes tempos, onde ela me pergunta, eu fiz a chamada para o vídeo de hoje, e ela me pergunta, mas Ana, quem tem diabetes tipo 1 pode fazer uso de low carb? Bom, paciente diabético tipo 1, vocês sabem, é aquele paciente que precisa da insulina, que é insulino dependente. A diabetes tipo 1, quando não diagnosticada, quando não tratada adequadamente, pode causar o que nós chamamos de cetoacidose diabética. Além disso, gente, outras complicações dessa diabetes tipo 1 descontrolada também levam a problemas de visão, a doenças cardíacas, a problemas renais, por exemplo. Como me perguntaram se pode o paciente diabetes tipo 1 fazer uso da estratégia low carb, eu não vou me eximir de dar a minha opinião. Apesar da Sociedade Brasileira de Diabetes não recomendar a low carb para diabéticos tipo 1, eu confesso que não concordo com esse posicionamento e tenho históricos clínicos de pacientes que, apesar de terem diabetes tipo 1, começaram a fazer uso da estratégia low carb. Obviamente eu fiz um plano alimentar extremamente cuidadoso e específico, mas como eu digo, é preciso ter um acompanhamento para que o seu sistema imunológico, nesse caso específico, não seja afetado. A prática clínica nos dá resultado. Além do paciente, obviamente, fazer a insulinoterapia, ele precisa ter uma atividade física, ele precisa ter um sono de qualidade, mas eu considero a base de tudo, a base da nossa vida é o que? A alimentação. Esse paciente diabético tipo 1 também tem que cuidar e tem que ter uma rigidez maior no controle da sua alimentação. E para isso é fundamental o acompanhamento nutricional. E o diabetes tipo 1, se fizer uso da estratégia low carb, o nutricionista vai cuidar da sua imunidade,
para que ela não diminua, o nutricionista vai fazer um plano alimentar tão perfeito que você não terá risco de hipoglicemia. Bom, uma consideração aqui. O diabetes tipo 1 normalmente é relacionado com fatores genéticos, ok? E fatores autoimunes, que resultam em pouca ou nenhuma produção de insulina. A causa exata do diabetes tipo 1 não é totalmente conhecida, mas acredita-se que ocorra por fatores genéticos e fatores ambientais. E o diabetes tipo 1 é uma doença que faz com que o sistema imunológico ataque as células do pâncreas, células aquelas que produzem a insulina. Como consequência disso, acontece uma produção insuficiente de insulina. E sem insulina, né, pessoal, a glicose não consegue entrar nas células. Resumindo, o sistema imunológico ataca as células que produzem insulina. Resulta disso um aumento da glicose no sangue. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. É importante, é fundamental que você, se é diabético tipo 1, também faça uma mudança de estilo de vida. A maioria dos pacientes com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, chegam no consultório com os exames descompensados. Aqui eu estou falando da minha prática clínica, com variáveis. Variáveis, se nós considerarmos os exames ao longo de meses, com um comparativo de vários exames que foram feitos. E o que nos mostra, geralmente é muito comum, nos mostra que não há um controle correto. E é o que acontece, por exemplo, com o diabético tipo 1, quanto ao exame da hemoglobina glicada, que eu já me referi. Nós sabemos que 80% dos pacientes no mundo com diabetes tipo 1 estão com o seu diabetes descontrolado, ou seja, fora da meta, o que é péssimo. Eu vou explicar uma situação bem comum. Mesmo que esse exame, a hemoglobina glicada, por exemplo, esteja num nível razoável, afinal, tem que estar pelo menos razoável, já que o paciente faz uso de insulina, não é mesmo? Afinal, o que denota que não há uma constância de resultados. Nós comparamos os exames de hemoglobina glicada, por exemplo, ao longo de meses, e não há uma constância, há uma oscilação dos níveis desse exame, nos resultados deste exame, por exemplo, não é o único exame. Pois bem, nós precisamos então tratar, melhorar esses exames, melhorar também os marcadores inflamatórios. E não é só fazer uma dieta, uma estratégia de uma very low carb. Nós temos, inclusive, pacientes com diabetes tipo 1 que costumam ter uma glicemia, por exemplo, de 200 a 350. E na low carb, com o uso da estratégia low carb, esse valor dessa glicemia costuma baixar para 80, 130, enfim. Como consequência da low carb na vida do paciente diabético, esse paciente acaba nos relatando
uma melhora na qualidade de vida, mais energia, esse paciente começa a ter mais foco, mais concentração, o paciente relata que já não sente aquelas câimbras terríveis, né? A visão dele não fica turva mais, esse paciente não se sente tão cansado e esse paciente tem a sua hipoglicemia controlada, o seu nível de glicose controlado. Nós conseguimos reduzir, com o uso da low carb, a insulina basal. Nós conseguimos ajustar ao longo dos dias as taxas, né, de insulina, as taxas de glicose, sem que o paciente entre numa situação de hipoglicemia. Uma outra vantagem que eu especificamente acho na low carb, como parte integrante do tratamento do diabetes tipo 1, é usar menos vezes por dia a insulina. Aí é o médico que determina, mas na prática clínica é esse o retorno que nós temos. Normalmente o médico sugere para o paciente dividir as doses de insulina em doses mais baixas. O médico sugere que o paciente faça um controle dessa insulina basal, né? Pode usar uma insulina, vai usar menos doses, menos vezes, uma insulina de qualidade, que é um pouco mais cara, mas, gente, é melhor investir em saúde do que investir na doença, não é mesmo? Então, assim, eu considero a low carb, a estratégia low carb, também válida como parte do tratamento do diabetes tipo 1, daquele nosso paciente que é insulino dependente. Eu só vejo vantagens na low carb. A única coisa que me preocupa é que as pessoas acham que fazer low carb é fechar a boca, não consumir carboidratos. Ou então, fazer low carb, as pessoas acham que é fazer igual a vizinha, a amiga, que emagreceu rapidamente, ou as pessoas acham, meu açúcar está muito alto, a minha glicose está muito alta, eu vou fechar a boca, não como por um tempo e depois eu volto a comer normalmente. Não é assim. Se o seu pensamento é esse, reveja os seus conceitos, reveja a sua saúde. Não se brinca, não se arrisca com saúde. Nutricionista é importante? É, pessoal. Nutricionista é importante quando não temos nenhuma doença. Na saúde é importante, quanto mais em quadros de doenças, ok? Ficamos por aqui hoje. Esse era o recado que eu tinha para dar para vocês a respeito da low carb. E o que eu como, Nutri, só para finalizar assim, o que eu posso comer, por exemplo, num café da manhã? Qual é uma sugestão? A minha sugestão aqui, obviamente, cada caso é um caso, mas podemos fazer uso de ovos. Você pode comer, por exemplo, um ovo mexido com uma fatia de queijo meia cura. Você pode fazer uso de kefir de leite de cabra ou até mesmo kefir de leite de vaca, que é um alimento fermentado com bastante quantidade de probióticos. Tomar esse kefir com granola, por exemplo. Você escolhe frutas com baixo teor de frutose. Você pode também tomar um café com leite de amêndoas, um café com leite de castanha de caju. Até mesmo você pode optar por uma vitamina de abacate, que é uma gordura boa, com whey protein.
você pode fazer em casa o seu pão low carb caseiro com farinha de amêndoa ou com farinha de castanhas. Existem várias opções. O nutricionista vai fazer o seu plano alimentar referente a cada refeição do seu dia a dia para que você realmente tenha uma estratégia low carb. É fácil, pessoal. As opções são inúmeras. É abrir menos pacote e comer alimentos de verdade. Por hoje ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo com as suas amigas e com seus familiares e nos encontramos num próximo vídeo, ainda dando continuidade a esse assunto muito interessante que, infelizmente, as dúvidas ainda são enormes, que é a low carb, ok? Obrigada, como sempre, pelo tempo de vocês e nos vemos em breve.